vamos lá, eu vou fazer mais um bate-papo, eu ia fazer uma apresentação, mas eu acho que um bate-papo entre a gente aqui acaba sendo interessante, né? É como se fosse como diria a parte do software livre, né? Seria tomar um pouco de café, jogar algumas conversas fora e chegar a um desfecho final aí de um assunto que está predominando hoje na rede, né? O Moodle hoje, né, ele, como eu falei, joguei aquela pimentinha lá atrás, né, ele é uma ferramenta de software livre, pode ser hospedado em qualquer hospedagem, mas não conta para ninguém que eu recomendo a AWS também para fazer a instalação do Moodle. Opa, tem que fazer um pouco de merchan também, senão já viu, né? E o Cris e o Rogério, é isso aí, o Jabá, né? Mas, o Jabá. Mas, ó, o Cris e o Rogério já estão trabalhando numa arquitetura padrão para rodar Moodle na AWS. Então, assim, para facilitar a vida de quem quer rodar lá e conseguir testar. Brincar, isso. Né? Ela é uma ferramenta open source, né? E ela é regida por uma lei aí do GNU, que é a Public License, que é uma licença pública que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Mas é claro, né, se qualquer alteração, nós temos que comunicar a pessoa responsável pela ferramenta, se ela está de acordo, se não está também. Tá? Então é fundamental. Então essa é uma via de mão dupla. Né? Você faz, mas também você comunica também. Aí você fala, poxa, eu vou criar recursos para uma ferramenta de software livre e vou ter que divulgar para o mundo. Você pode colocar algumas versões aí, tipo, limitadas, e o restante você deixa como um serviço seu para novos benefícios, né, novos recursos para a ferramenta. Um pouco da história do Moodle, né, hoje quem cuida do Moodle aí é o Martin, ele começou isso lá em 1990, né, ele era simplesmente um webmaster que administrava sistemas aí da WebCT, da Universidade de Tecnologia do seu país, né, onde ela atuava, né, e o interessante é que as primeiras versões era uma coisa bem simples do Moodle, não tinha tanto recurso que nós temos hoje, né, então era um chatzinho, era um fórum, era uma atividade, um quiz, mas era coisas bem simples, né, não tinha tanta, não era tão evoluído, também não era tão bonito como hoje, né. Mas é claro, ainda tem muita coisa para ser feita, muitas melhorias, e é isso que a comunidade Moodle faz, ajuda, traz para a ferramenta em si novos recursos e também novas sugestões, né? Então, eu conheci começo a mexer desde a versão 1.5, né? Hoje nós estamos na 3.8.2, já está evoluindo para 3.9, logo aí também, nos próximos meses aí, mas a evolução, se você analisar da 1.5 para hoje, ela foi muito grande, na questão de administração de usuários, na criação de cursos, nas atividades, recursos, os blocos que nós temos, então muita coisa acabou surgindo nessa ferramenta, para ajudar o dia a dia, tanto do professor, quanto do aluno, né? O professor, ele já tem, assim, tem vastos recursos, quando você fala assim, poxa, mas o que eu posso passar para o aluno, né? Essa é uma coisa interessante. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais a questão desses recursos, mas tem muita coisa legal que a gente pode passar aí e utilizar no dia a dia na parte de treinamento, né? Aí nós temos ali a questão da licença do Moodle, né? Aí o pessoal me pergunta, Rogério, essa ferramenta aí, ela é paga para a empresa? Poxa, se eu vou colocar na minha empresa, eu vou ter que pagar para utilizar o Moodle? Não. Posso colocar aqui também, sou um professor de uma escola, posso colocar Moodle para meus alunos? Pode. É cobrado? Também não. A ferramenta em si ela é gratuita. Nós podemos buscar ela dentro do site moodle.org, né? Eu acho que vamos lá, o Flávio já deve ter entrado lá também. Flávio, você já viu lá no moodle.org você consegue puxar os pacotes do Moodle, o Flávio? Sim, na verdade agora tá integradão, assim, né? Assim, você não precisa mais ir por detalhe ali. Às vezes um cara com conhecimento com 24 horas, um curso de 24 horas, já dá para você subir e estar lá no pacote. Você vê como é que é rápido, né?
Mas, assim, nós temos aí algumas ferramentas também aí que fazem a instalação do Moodle também para você, como algumas configurações básicas. E por baixo dos panos, Rogério, para galera mais técnica. Por baixo dos panos, né? Depois eu quero falar mais de funcionalidade, mas por baixo dos panos, o que roda? O que roda o Moodle? Ele roda em PHP, eu acho, não? Nós temos algumas ferramentas que utilizamos também para melhorar um pouco a sua imagem, digamos assim, né? Que tem um pouco de folha de estilo, tem um pouco de JavaScript, tem um pouco de Ajax ali, que é uma mistura de JavaScript com CSS. É interessante essa parte, porque você consegue aí fazer muita coisa dentro da ferramenta. E não só isso também. Então. E assim, não é só o PHP, essas ferramentas que tem o Moodle que ajuda, mas também nós temos a parte de banco, né? A parte mais técnica, assim. Nós podemos utilizar aí de banco, alguns exemplos de bancos, que é o mais conhecido. MySQL, que foi um dos primeiros nativo do Moodle, né? Que era. Começou com MySQL. Oi? Começou com MySQL. Ele começou com MySQL. Isso. Aí depois entrou com Postgre. Então vamos lá. MySQL, Postgre, Oracle e SQL Server, né? Servidores, roda em servidor Linux e servidor Windows. Hoje, tá? Antigamente eu comentava muito. É recomendado utilizar o Moodle dentro do Linux. Por quê? Porque o Linux, ele traz o PHP nativo, né? Então, assim, nós tínhamos várias informações aí, várias coisas que poderiam favorecer isso. Mas hoje em dia, a tecnologia é muito vasta. Até hoje o IS, que é o... Não é nem mais IS, é IS, se não me engano. Isso, da Microsoft. Desculpa, pessoal, essa parte eu não conheço muito, ainda da parte da Microsoft, mas mais um pouco com Linux, então, se puderem me ajudar, eu agradeço também. Mas assim... Não, é o IS, que se não me engano, eu sou filho, né? Se não me engano, a internet... Information Service, né? Isso. Ou algo assim, né? Mas é o IS. É o IS. É o Apache da Microsoft. Então, aí que acontece? Nós temos aí o servidor, o IS, que também hoje, as novas versões, já tem um PHP nativo também, que já consegue rodar um pouco mais também o Ava, também o Moodle, né? Então, tem muita coisa hoje que conseguimos suprir essa necessidade, né, de utilizar essa ferramenta. O fato de ser multi-database é bem legal, né, cara? O fato de ser multi-database é bem legal, né? Porque às vezes você pega... essa geração aí de softwares que surgiram lá no começo dos anos 2000, quer dizer, o Moodle é anterior, né? Mas que tiveram um grande desenvolvimento no começo dos anos 2000, que é, cara, PHP com MySQL, né? Um bom monte. Tem o WordPress, Magento, tem vários produtos que essa família. Mas poucos deles viraram multidatabase, né? Sim. E o interessante do Moodle é que ele conecta em todos os bancos e funciona... E o legal do Moodle é que ele conecta em todos os bancos e já está tudo preparado dentro da ferramenta para você. Então, assim, você não precisa ficar fazendo muita coisa na ferramenta. Claro, o DBA, que vai cuidar do banco, ele precisa executar alguns comandos dentro do servidor, né, para que funcione com perfeição a base do Moodle. Mas, de resto, está tudo pronto. As consultas que vai fazer no banco, você não precisa alterar, porque a comunidade... ela é tão vasta, mas tão vasta, ela pensou até nisso. Então, os comandos SQL que você executa dentro do Moodle, ele se adapta ao banco instalado, entendeu? Então, você não precisa conhecer 100% de banco ou 100% da programação para que você instale o Moodle. Um professor que não tem conhecimento de programação, ele consegue instalar o Moodle, né? Sim. Então, isso que é legal. É claro que na hora do treino fino ali, na hora de escalar 1 milhão de usuários, aí a coisa muda, né? Mas para rodar aqui, o cara consegue ir ali fazer o primeiro piloto, rodar a primeira experiência. Sim. Né? Então, é engraçado que você falar escalar milhões de usuários. Eu estava aqui fazendo meu momento Dark Web. O Moodle do Mackenzie roda na Amazon. E o Mackenzie, ele tem... se não me engano... Todo o EAD do Mackenzie roda no Moodle e está na Amazon.
Exato. Sim. Não, tem umas coisas bem legais. Assim, cara, falar de cloud pública e todas elas, né? É claro que a Amazon é melhor, a gente sempre faz essa piada, mas em todas as clouds públicas, né? Cara, facilita o caminhão, né, cara? Né? Às vezes é igual agora, a Covid escalou, o que você faz? Vai lá e aumenta a máquina, né? Ou vai lá e cria máquina nova. Então, esse tipo de coisa é um negócio que não tem preço, mas é meio que válido para outras aplicações também, né? Ou melhor, contrata da rede que você não precisa nem ter o problema de escalar o seu ambiente, porque ela já construiu lá atrás, pensando que se um dia der alguma coisa, esse ambiente já escalará automaticamente. Exatamente. Exatamente. E escalar com o muro, Rogério, é fácil? Escalar com o muro é fácil? Sim, é fácil. Nós temos algumas configurações específicas, mas assim, falando um pouco mais técnico, né, voltando para o nível um pouco de administração, de parte de servidores, e essa parte de utilização do desenvolvedor, tudo, e de DBA, nós temos que entender quem será o nosso público-alvo e a quantidade de pessoas, para que a gente possa montar uma infraestrutura referente a isso. Também não é só colocar um servidor no ar, né, para 50 mil pessoas, que no primeiro momento, se a gente não fizer uma configuração ideal para isso, nosso servidor não irá aguentar e nós podemos perder aí o acesso e a credibilidade também dos nossos usuários. Então, nós temos que ter certeza da quantidade de usuários, claro, aproximadamente, para que a gente consiga montar uma estrutura que suporte isso, né? Mas assim, se você tem você já sabe a quantidade e precisa utilizar o Moodle, nada melhor que chamar a rede aqui para a gente montar uma infraestrutura legal também, né? Acho que é fundamental isso, parametrizando direitinho e também fazendo as configurações corretas aí para você também, né? Claro. Mas assim, dá para colocar um merchan. Mas assim, dá pra gente colocar um load balancer e tal. Acho que o grande problema é o banco, né? Acho que talvez o banco é mais difícil de escalar. Na verdade, os servidores é mais, né, põe o load balancer e tal, né? Na verdade, não. Na verdade, não. É bem simples. Porque o banco, ele vai ser, obviamente, pensando em banco, é o mesmo pensamento que você tem. Você vai replicar o banco, você vai replicar o banco. Você vai escalar o banco, você vai ter que ter uma réplica dele. Sim. E aí é a base do banco que você está usando, o Postgres. Né? Porque assim... Como ele faz a regra do banco? Como que você configura o pool de conexões? Aí é do banco, não é nem a característica da ferramenta em si, entendeu? É o banco mesmo. Mas pensando na questão de banco, tá, rapidamente, o banco também é escalável também, tá? Você consegue fazer também um crescimento dele pela quantidade de usuários também, que isso é importante também. É importante a gente pensar nisso também, que é o conjunto inteiro. Não adianta a gente pensar só no front-end, naquela máquina de entrada, e esquecer do banco de dados também. Porque se a gente faz esse tipo de ação, a gente pode ter problemas aí na questão do acesso. E, de repente, eu tenho um tubo de 10 mil usuários conectando no front-end, mas eu tenho milhões e milhões de conexões rodando para o banco. Se o servidor do banco não estiver preparado, ele também vai cair também. Aí nós teremos quedas de banco. Né? Então, é importante a gente pensar também na questão do banco também e escalonar também quando é possível. No geral, deve rolar mais leitura, né? A característica do Moodle deve ter mais leitura, né? Do que escrita. Não, tem bastante gravação também. Tem bastante gravação. Ele rola muito, porque assim, todos os logs do Moodle, ele é gravado em banco. Tá? Então, um clique que você faz na página inicial, ele já insere uma tabela de log lá e já vai inserindo. Então, assim, é uma tabela que tem milhões e milhões de linhas, que vai crescendo. Assim, em 1 minuto, ela pode crescer com milhões e milhões de linhas, entendeu? Dependendo dos usuários. Eu vi um vídeo legal, cara, mas, né, não tenho conhecimento profundo de Moodle, acho que eu até compartilhei com vocês, que lá no vídeo tinha uma partinha, lá no vídeo, não é um vídeo um pouco extenso, mas tinha uma partinha lá, vou até compartilhar com a galera, que inclusive uma empresa brasileira, é um caso de uso, né, uma empresa brasileira, e o que eles fizeram? Eles desacoplaram no Moodle
ao invés de ir fazendo direto no banco, ele foi mandando para uma fila, sabe? Para essas gravações sendo feitas devagar depois, sabe? Quer dizer, uma solução que o cara usou, como é open source a ferramenta, ele pode ir lá fazer uma customização, ele customizou para poder segurar as pontas da pancada ali quando vem, né? Mas eu não lembro se... Mas deve ser para esse caso da escrita que você falou, então, do track, de tudo que o aluno faz, né? Então. Mas assim, o AVA, o Moodle, por ser uma ferramenta aberta, você consegue fazer N tipo de configurações. Você consegue desenvolver também outros novos recursos também. Mas é claro, você tem aí uma vasta ideia de criação, configuração, criatividade, que você possa fazer. É muito grande. E, assim, voltando um pouquinho mais à questão do Moodle, né, a questão das atividades, recursos, blocos, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, né, a facilidade de utilizar aí um chat, um fórum, um quiz, nós temos pesquisa de satisfação, temos também aí links para URLs externos, podemos fazer videoconferências usando HTML5 dentro do Moodle também, podemos aí interligar com produtos da Microsoft também, que tem recursos para isso também, podemos interligar com recursos da AWS também para fazer compartilhamento de arquivos e informações, e inserir também lives também lá dentro, né? Então, assim, ela é muito abrangente. E para o aluno... legal, né, cara? Muitos anos de história, né, cara? São muitos Exato. Anos de coisa nova sendo desenvolvida, sendo feita, sendo criada, né? Exato. E o legal de tudo isso, tá? É que você, além de você conseguir colocar esse recurso, né, para o professor, como é que eu posso falar assim? Falando como usuário, né? Poder liberar isso para o aluno com uma experiência boa. Sim, entendeu? A usabilidade é uma habilidade pensada. Não é só a questão da tecnologia, é a questão do negócio EAD, né? Da coisa Exato. EAD. O EAD, se a gente pensar no EAD, o EAD não é uma ferramenta, é um recurso que você simplesmente coloca arquivos, né? Como era antigamente. Em 2000, nós tínhamos lá os EADs que mandavam CDs, né? Quando começou, vamos lembrar lá atrás, que era enviar CD para você estudar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode usar lives, messengers, chat, assim, é onde a imaginação chegar, na verdade, né, Flávio? A experiência animal, né? A experiência Exato. Né? É você tirar aquela sensação, putz, eu estou olhando para a tela do computador. Não, eu tenho que fazer com que o usuário entenda que eu estou ali junto com ele, junto com o professor ali, conversando em tempo real, entendeu? É essa a metodologia de trabalho. Você conseguir fazer com que você traga isso para você também, entendeu? E um monte de professor, orientador, gente de tecnologia, desenvolvedor, trabalhando durante, sei lá, quantos anos você falou? 20? Vai dar mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Trabalhando nessa melhoria, nessa otimização contínua e tal, e fazendo a Exato. coisa pura, né? E vou falar uma coisa, o Moodle, ele não é uma ferramenta assim que a grande maioria conhece o potencial dela, viu? São poucas pessoas. Quando a gente fala Moodle, inclusive no meio tecnológico que a gente vive, inclusive a galera de próprio software livre, você fala, mas você fez curso aonde? Fiz o EAD no Moodle. A galera não tem essa noção, não tem a noção de o quão robusto é o Moodle. Por exemplo, a gente que está falando de Moodle, por exemplo, no ambiente Amazon, a AWS, há uns tempos atrás eu li isso, eles têm lá o case da Croton, que é uma... eu acho que é que eu falei É a pioneira de tecnologia EAD, essas coisas, e eles têm um case gigante de Moodle, tanto que no caso deles, eles são tão grandes que eles estão usando o Aurora, eles não estão nem usando o RDS, que não aguenta, né? Que a gente falou do banco. O Aurora ele é alta escala.
dá para autoescalar os nós, mas só para leitura. Até por isso eu perguntei, né, da leitura e da escrita. Porque, né, você aumenta o servidor de escrita, aumenta verticalmente, né, o tamanho dele, CPU e memória, e você vai aumentando os nós de leitura, né? Mas, cara, banco de dados é sempre um desafio, né? Principalmente relacional. Tem esse desafio aí de escalar, né? Não tem jeito, né? Da forma como você escala. Mas com o Aurora você resolve alguns problemas, porque o Aurora ele é RDS, né? Mas ele tem uma vantagem muito grande, que é o disco, né? O disco dele ele é infinito de tanto espaço, né? Não infinito, porque ele tem um tamanho grande, mas ele vai aumentando gradualmente, conforme você precisa. E ele tem uma vantagem também que é os IOPS, né? Então, os IOPS, se você falar assim, me dá 20 mil IOPS, ele te dá 20 mil IOPS e te cobra 1 centavo para cada milhão de IOPS, sabe? Não sei os números corretos, mas você paga pelo que usa, sabe? Mas o importante também, Flávio e Cristiano, quando você fala de Moodle, é claro, eu comentei que é importante definir a quantidade de usuários também, a usabilidade do aluno também é importante. Temos uma questão importantíssima também, né? Que seria o quê? Seria o que você vai utilizar no curso. Eu acho que aí entra uma profissão interessante que ajuda tanto o professor quanto a pessoa que está desenvolvendo o curso, que é o DI, que é o que faz a função de design instrucional, né? Que exatamente ele vai moldar o teu curso para colocar dentro do ambiente. O que isso influencia na questão do Moodle? Como você vai montar um curso, o que você vai utilizar. Porque se você pensar em utilizar um curso com muitos arquivos, aí nós temos o problema com o disco, que é exatamente o tamanho do disco que vai afetar lá na frente. Entendeu? Por isso que nós tendo disco. Na verdade, escalonamento. É o cara que vai adequar o negócio, é a função de integração DevOps, mas dentro desse negócio específico. Exato. É o UX do Moodle. Eu lembro que eu e o Rogério, a gente meteu a mão no Moodle. A gente, como é que era o nome da empresa? A empresa de recursos humanos lá, a Leme Consultoria, lembra? E aí o Rogério deu um tapa no ambiente justamente por essa questão de, tipo assim, o cara entrava e aí ele falava, né? Sabe quando você abre a porta e fala, e agora? Corro para onde? E aí é esse ponto que o Rogério está falando, de tipo assim, cara, não, você precisa ter a ideia, a mente, e aí só o Rogério fazer isso, porque faz isso com o pé nas costas, aí ele começou a falar, não, Cris, você tem que entender que é o seguinte, imagina que você está guiando o cara no museu, segurando na mãozinha dele. Eu falei, filho, pega o negócio e faz o que você sabe, porque eu não vou imaginar isso, porque eu não faço a mínima ideia. Então tem essa questão da customização. E assim, o que é bom para o negócio... fazer. E, Cris, o que faz sentido para o negócio, né, pro que você está fazendo, né, porque é uma ferramenta que você faz muitas coisas, né? Sim, exatamente. Os componentes, os recursos que você usa, para que você também tenha a sua infra adequada, né? A sua infra que faz sentido. Igual, o cara fala assim, eu queria que esse botão piscasse. Você fala assim, queria que piscasse. Cara, beleza, ele pode piscar de 2 jeitos. Ele pode piscar com esse módulo e com esse módulo. Se ele piscar com esse módulo, vai consumir disco pra caramba. Se ele piscar com esse módulo, aí não, sei lá, a gente cacheia no Memcache, sei lá, usando o Elastic Cache lá da vida, sei lá. Então, fazer essa interface aí também é um desafio, né? É um trabalho que não é aquela coisa que você falou, né? É fácil pôr para rodar, né? Deixar rodando que é difícil fazer funcionar para o negócio, né? Eu diria para você que é o seguinte, aí o Rogério pode até responder com mais propriedade. Eu acho que o Moodle em si, a aplicação em si, ela é o cara que menos consome recurso no total da bagaça aí, né? O que mais consome recurso são essas algumas customizações e essa questão de tipo, você se logar na ferramenta, você tem que ler, e aí você vai ler o banco, não sei o que, é mais essa questão do ajuste da leitura do Moodle para o banco e vice-versa, né? E essa quantidade de usuários, né? De usuário que vai acessar, que aí realmente você já precisa
Só para vocês terem uma ideia, nós temos a aplicação em si, né, para não passar muito tempo também, senão vocês vão puxar minha orelha também, né? Eu tenho uma última pergunta. Não, beleza. Que o Moodle em si aplica essa ferramenta, ela utiliza, sim, ela é muito, assim, pensando na questão de espaço, ela usa 150 megas, é muito pequeno, né? Sim. É claro, conforme o tempo vai crescendo, a gente vai colocando mais customizações, mas ela é muito pequena para a gente utilizar, entendeu, gente? Sim. O que vai ocupar? É uma pasta lá dentro, onde o professor e o aluno inserem os arquivos. É aí que é o vilão da história. Mídias. E esse cara, Rogério, eu já vi que ele tem integração, por exemplo, para Blob, né, em várias clouds, mas para S3 também. Então dá para mandar essas mídias lá para o S3, né? Porque aí você não fica dentro da máquina e tal, e você fica num storage externo mais barato e tal, e manda o link direto para o cliente. Tem módulo para S3, né? Eu vi que, assim, dando aquela minha pesquisadinha aqui antes do bate-papo. O que são os blocos, cara? O que são os blocos? Que você fala blocos, né? Você usa o termo blocos. Então, dentro do Moodle, a questão dos blocos são caixinhas que você está disponível para o usuário. Então, assim, tem uma caixinha, por exemplo, de usuários online, tem uma caixinha dentro do que você faz a ligação com o Drive, por exemplo. Nós temos... isso é chamado de blocos, entendeu? Quando você fala de atividades, por exemplo, e recursos, isso são ações dentro do curso que você pode estar colocando, entendeu? Então, é essa a distinção. Os blocos são caixas que você libera para o usuário, onde tem recursos rápidos, e nós temos também as atividades e blocos, são os recursos liberados para o professor e o aluno, né? Entendi. É assim a forma como que ele se organiza. Então, você tem ali blocos, você libera um bloco para o cara, e aí no bloco tem uma outra atividade. Lembra antigamente o site do Word? Vamos voltar um pouquinho. O site do WordPress. Você fala em bloco. Você tem... Rogério, só para você melhorar ainda mais a sua resposta, já aproveita e põe a diferença de bloco e plugin no Moodle. Então, vamos lá. Na verdade, todos os recursos que você utiliza dentro do Moodle é considerado um plugin, né? E o bloco nada mais é que você chamar esse plugin dentro do Moodle. É como o bloco ou a atividade ou recurso aí que você pode estar colocando. Entendi. Né? Então, esse é um plugin. Para o usuário ali é um bloco. Pode ser um bloco ou um recurso de atividade também dentro do curso. Tá. Entendeu? Isso que é interessante. E a instalação deles também é simples. Né? É bom conhecer mais a nomenclatura para saber do que a gente está falando. Não. Né? Quando você fala em plugin, ele é muito vasto. Eu posso falar um plugin, por exemplo, um layout. Nós temos temas já fabricados, a gente pode... prontos, fabricados, prontos, já dentro do ambiente. E você consegue fazer a instalação e fazer configurações dele. Mas um plugin não necessariamente é um bloco, né? Porque um plugin pode ser, por exemplo, um vídeo interno dele, não que vai para o bloco para o cliente, para o usuário. Pode ser também, exatamente. Então, sei assim, lá, tudo que envio de e-mail na ferramenta não sei o que, né? Por exemplo. Exato, a gente imaginar um carro e colocar os recursos nele, entendeu? Então, assim, eu tenho um carro com o carro com a lataria, vou colocar um recurso. O core do Moodle. Tema aqui pra gente falar, Pimp My Moodle. Mais ou menos isso. É fazer uma fabricação aí em escala. Então, assim, você pode ter um core do Moodle, que seria o motor do carro, aí tem os acessórios, que seriam os blocos, as atividades, recursos, que seriam rádio, volante, bancos, aí seria uma comparação meio... Sim, uma assim, analogia, mas é que é exatamente uma comparação legal, entendeu? Que você consegue fazer isso para o usuário entender. Bacana. Não, é bacana isso, porque... Se você, para quem já mexeu com o Moodle, né, é engraçado essa parte, porque você entra lá na administração do site, aí você vai lá, procura por plugins. Aí tem plugins, blocos, gerenciar blocos. E aí tem uma parte lá que, tipo, se você não achou lá o que você queria, aí tem uma parte que procure o plugin, por exemplo, no moodle.org/download, baixa ele, aí você fica assim... Que é o apt-get para o Moodle, que é o apt-get para o Moodle, né? Exatamente. O Word também, você baixar os plugins direto, né?
o Moodle também faz esse linkagem. Se você faz o link, se você registra o seu Moodle dentro do Moodle.org, você consegue, ao clicar dentro de um plugin lá, se ele for compatível com a versão que está instalada, ele já instala para você automaticamente. Você não precisa puxar para a tua máquina o arquivo e instalar, entendeu? Isso que é legal. Mas é importante imaginar, sempre utilizar plugins aí, recursos atuais, para manter a segurança do ambiente e também manter você conseguir fazer atualizações aí futuras dentro do ambiente a também. Compatibilidade, né? É muito comum. Até no Express. Isso. Então. Às vezes instala um plugin que não é confiável, o cara acha um plugin ali, instala. Cara, igual pacote do Linux também, né, cara? Você pega uma base ali que não é confiável, você pega ali, quebra tudo, o cara não segue as boas práticas da comunidade que mantém o repositório oficial e tal, né? Isso. Mas é importante a gente sempre pensar assim, tem dúvida? Né? Nós temos uma comunidade aí vasta, com vários questionamentos, perguntas, mas é claro, nada impede de perguntar para nós aqui também, né? Isso é fundamental. Claro. A gente tem um grupo no Telegram, viu, Rogério? A gente tem um grupo no Telegram, a gente chama de Cloud Evangelist, que, cara, a gente pega... Qual a diferença desse grupo para outros? Assim, a gente pega no pé do nosso pessoal da rede para eles responderem e ajudar a comunidade, porque todo mundo gosta de ir lá no Stack Overflow e achar a solução do seu problema, mas pouca gente gosta de ir lá e dar a solução para o problema, né? Então... a gente pega muito no pé da galera aqui pra gente fazer isso e tal, também tudo mais. Para isso a gente fez um grupo. Então, assim, entra lá e faz qualquer pergunta de cloud, principalmente a AWS, que a gente tem mais possível. A gente, se não souber, a gente descobre e responde. Não, mas acho que, assim, essa é uma visão rápida aí sobre o Moodle. O mundo está crescendo, a comunidade está crescendo, tem milhões e milhões de pessoas. Mais agora. Temos milhões de pessoas ainda utilizando o Moodle ainda nas empresas, nas entidades. Professor que está querendo colocar um plus aí adicional para os seus alunos também. Né? Eu acho que em um outro momento eu conto alguns cases aí referente a Moodle, algumas histórias também. Essa questão que você falou é bem legal, né? Às vezes o professor, sei lá, da rede pública, o professor tá ali e tal, e, pô, não tem infraestrutura, às vezes na rede pública não tem, né, e tal, aquela escola ali não usa, não tem uma ferramenta de AD e tal. Cara, nada impede do cara lá e subir um Moodle pra ele, né? Hoje a gente sabe que é fácil subir isso. O cara sobe um Moodle pra ele usar com os alunos dele, né? Com certeza. Eu acho que é aí que facilita bastante. O Fernando tem uma pergunta aí, cara. Em quanto tempo coloca o Moodle no ar pronto para dar uma aula por lá? sysadmin, eu te falo que no máximo em 2 dias, tá? Eu te falo em 2 dias. Só que existe um divisor de águas aí, porque, tipo assim, esse é o grande problema. Todo mundo acha que, tipo, eu até mandei para o Matheus, se o Matheus quiser colocar aí, tem a documentação oficial do Moodle de como subir ele numa instância EC2. Perfeito. Só que aí... Tem um vídeo aí também, pessoal. Tem o vídeo de subir numa instância EC2 em Linux, que faz mais sentido, né? Porque fica mais em conta, mais barato e tal, e funciona até melhor. Só que aí tem um especialista que fala, né, da instalação do Moodle, porque assim, eu tô ligado que tem umas vírgulas lá, não tem umas vírgulas. Assim, o importante não é só a instalação do servidor na AWS. Nós temos que verificar sempre os plugins instalados, né? Que é importante, os plugins voltados no servidor Linux, tá? Porque o PHP em si, você tem que fazer algumas instalações também. São coisas obrigatórias, né? Tem também a questão da instalação do Moodle. A instalação do Moodle, se estiver tudo ok, você instala um Moodle aí em meia hora, mais ou menos, 1 hora no máximo, com as informações básicas, tá? Mas é importante, aí você ter uma definição da quantidade de usuários, saber que tipo de equipamento você vai utilizar, entendeu? Para que você consiga aí montar uma estrutura adequada para você, tá? Sim. Então, assim, Fernando... Do Moodle, né, Rogério? Eu acho que o ponto também é aquela customização do Moodle, porque assim, meia hora você instala. Eu posso usar já? Pode. Só que assim, você não customizou nada, ainda tá cru ainda. Entendeu? Então você quer colocar um layout, você quer colocar um logo, você quer acrescentar mais algumas informações do ambiente. Por isso que é importante. Meia hora, 1 hora você faz a instalação. Legal. Mas para configurar do jeito que seria legal, um modo apresentável, aí demora. Assim, dando uma visão geral, mais ou menos aí 1 semana para você estar com um ambiente legal.
Sou um professor, dou aula de história, tenho meus aluninhos ali, quero subir uma instância na AWS, eu vi lá que a instância custa $5, fala, beleza, compensa. Vou subir, vou fazer os ajustes, para deixar funcionando porque eu preciso, colocar o que eu preciso e tal. Uma semaninha, batendo cabeça. Uma semana você consegue, pensando nas coisas básicas, uma semaninha você já consegue ter o ambiente, colocando 2 dias aí de 2, 3 dias, vai, a gente batendo um pouquinho aí na AWS também, caso a pessoa não tenha muito conhecimento, né? Mas nada impede de procurar também a rede também, por favor, gente, é merchan, pode ser merchan. Boa. Mas assim, pode procurar a gente também para fazer a instalação e a configuração do ambiente. Vou te falar a verdade, você subir um EC2 na AWS, né? Subir um EC2 na AWS e tal, cara, tem um vídeo aqui nosso, cara, segue que vai rodar liso. Agora, vejam também os vídeos de boas práticas, de segurança, esse tipo de coisa, né? Para não deixar o queijo suíço, né? Justamente Exato. Isso que eu ia falar, que nem a gente, o Rogério também é especialista, que nem a galera fala, mas eu subo o WordPress com o pé nas costas. Legal, sobe, mas tipo, tem coisas que você precisa fazer, inclusive na instalação do Moodle, que elas são importantes para o funcionamento adequado da ferramenta. Então, assim, você precisa, não tá a fim de chamar um apoio externo, importante que é aí umas mensagens de erro, e aí você não sabe para onde ir, né? Eu dei uma visão geral para vocês aí da questão da ferramenta. Né? Se tem mais algum outro questionamento no chat, Flávio? Tá tranquilo. E vamos marcar as próximas, Rogério.